Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de uma nova função do Excel chamada escolher linhas. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar então como ela funciona e também vários exemplos práticos bem passo a passo para você. Se você é novo nesse canal, eu já vou pedir então que você se inscreva. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer a nossa formação Master em Excel, onde você tem uma formação completa para o mercado de trabalho, que vai do Excel básico até o VBA em 6 cursos. Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro e HP 12C, Excel dashboards e você ainda tem um super curso de lógica de programação e VBA. Tudo na nossa plataforma própria, 84 horas de vídeo, 6 certificados, um para cada um desses cursos e principalmente acesso vitalício. Você vai poder acessar em qualquer momento, em qualquer local e toda atualização que houver nesse curso, você também vai receber, além de bônus incríveis que você recebe no ato da compra. Quando tiver novos cursos, então, você também vai receber, como eu disse, e também atualizações dessas aulas. Então, pode ficar tranquilo que ele vai estar sempre em atualização. Bom, então é isso. Espero que você goste dessa aula e vamos lá. Então, vamos lá falar a respeito da função escolher linhas. Bom, eu preparei aqui comecinho alguns exemplos, né? Vamos falar um pouquinho a respeito e depois vamos mostrar alguns exemplos práticos. O nome dessa função, então, é escolher linhas ou choose rows, em inglês. Ele está na versão Excel 365 Windows, Mac e Web. O objetivo dela é retornar as linhas de uma matriz ou referência. Funciona assim. Você seleciona qual é a matriz, tabela, e você coloca, separado por ponto e vírgula, qual é o número das linhas que você está querendo retornar. 1, 3, 7, 10, 20... Daí ele vai retornar somente as linhas que você deseja. A sintaxe é igual escolher linhas, matriz onde você está buscando esses dados, e daí você tem o row 1, 2, 3, 4. Ainda não tem tradução, mas seria linha 1, linha 2, linha 3. A primeira é obrigatória, como a gente vai ver. Então aqui nós temos a matriz, contém as linhas a serem retornadas, é um campo obrigatório. O primeiro número de linha a ser retornado é obrigatório também. E os opcionais que estão ali entre parênteses, você tem número da linha adicionais a serem retornados. Então, o primeiro é necessário, você colocar o número da primeira linha que você quer retornar. Os outros são opcionais. Depois disso, você tem então aqui um exemplo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Simples. Então, nós temos essa tabela aqui. Essa tabela está no formato tabela, tabela 1. E eu quero retornar essa informação de algumas linhas a partir da função escolher linhas. Então, vou fazer assim, ó. Igual escolher linhas, abre parênteses. Vou selecionar então a minha tabela. Selecionei com cabeçalho e tudo. Ok? Deixa eu mostrar aqui. Ficou ruim para enxergar. Escolher linhas, abre parênteses, selecionei tudo, ponto e vírgula. E agora você tem aqui então o número das linhas. Quero retornar, por exemplo, o cabeçalho e a linha 2 também. Então a primeira e a segunda linha, incluindo o cabeçalho. Fechei ali, então tem o número tem a nota aqui, e aqui embaixo você tem o número da nota fiscal. Se eu quiser a 3, ponto e vírgula 3, linha 3 também. Se eu quiser outra linha, quiser a linha 5, a 1 e a 5, está retornando então a linha 1 e a 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar números negativos, ele vai começar de baixo para cima. Então se eu botar aqui menos 1, ele vai pegar a primeira linha, né? Botei 1, primeira linha, e também a primeira linha de baixo para cima. E você pode passar quantas você quiser e a ordem que você quiser, ok? Ele vai retornando então as linhas ali abaixo, tá bom? Então positivo e negativo ele vai pegar de cima para baixo ou de baixo para cima. Então vamos agora a alguns exemplos. Então vou juntar aqui, vou usar a função empilhar-v e vou juntar essas informações que nós temos. Eu quero juntar essa lista de dados, essa lista aqui e essa lista aqui. Retornar essas informações logo aqui abaixo. Como é que eu faço, então? Só para juntar, eu vou fazer assim, ó. Então, aqui eu vou usar empilhar-v. Deixa eu aumentar. Empilhar-v, abre parênteses. E vou selecionar, então, este dado, ponto e vírgula, este dado, ponto e vírgula, este dado. A empilhar-v, ela faz, então, a união desses dados, união de matrizes, tá? Ou de listas. Então, está ali retornando. Aqui o pincel de formatação para ajustar aqui a data.
tá? Então ele pegou e juntou todas essas listas de dados ali em uma só, retornando então essas informações todas ali, como você pode notar, ok? A partir dessa lista, eu quero selecionar apenas algumas linhas, de todas elas unidas. Então para isso eu posso fazer simplesmente assim, ó. Dar um Alt Enter para ficar mais claro aqui para você, escolher Lins, abre parênteses, daí a matriz vai ser justamente essa empilhar V, o que estiver retornando dessa empilhar V, e eu quero retornar, ponto e vírgula, quais as linhas. Eu quero retornar a linha 1, a 3, a 5, a 20, a 10, a 20, a 30, a 40. Fechar aqui. Quando ele dá esse erro de valor, é porque uma linha acabou passando, ou várias linhas acabaram passando. Ele não tem aquele número de linha. Então, se eu vim aqui tirar, ele já deve aparecer ali então. Então, ele veio e retornou então as linhas que nós temos ali na nossa lista maior de dados, unindo todas essas informações e pegando então a partir delas somente as linhas que a gente deseja. Vamos para o segundo. Nesse segundo exemplo, eu quero retornar números aleatórios de dados. Então, vamos dizer que eu quero pegar uma amostra aqui dessa lista aqui, e eu quero retornar apenas uma amostra aleatória de dados para fazer alguma conferência dessas informações. Como é que eu faço isso? Bom, da mesma forma a gente pode utilizar então escolher lins também, para a gente escolher as linhas que nós desejamos, e ali nós vamos usar a matriz aleatória para retornar as informações que desejamos, os números das linhas que desejamos. Então vamos lá, eu vou colocar aqui então, escolher lins, abre parênteses, daí eu vou selecionar a nossa matriz de dados, nossa matriz aqui, tabela 3, ponto e vírgula, e agora eu vou dizer o que eu estou querendo retornar. Alt Tab aqui para Alt Enter para ele quebrar uma linha aqui, ficar mais organizado, né? Matriz aleatória. Então a gente vai utilizar a matriz aleatória para retornar quais são valores aleatórios que nós queremos retornar a partir dali, quantidade de linhas aleatórias que desejamos. Então na matriz aleatória eu quero retornar então, por exemplo, 10 linhas aleatórias, colunas não, o mínimo vai ser então 1 e o máximo vai ser a quantidade de valores que eu tenho nessa lista ali. Conte.valores, para eu saber ele não passar do número, né? Conte valores, essa quantidade de valores que eu tenho ali. Ponto e vírgula. Opa, fecha parênteses, ponto e vírgula. E vamos voltar lá para cima. Então, o máximo é a quantidade de valores. E aqui eu vou passar como inteiro. Ponto e vírgula. Como eu quero um valor inteiro, eu posso falar verdadeiro ou posso passar 1 também, tá? Então, uma matriz aleatória de números apenas inteiros. Fechei parênteses aqui. Alt Enter para ficar identado. Fecha o outro parênteses ao Enter. E está ali a nossa lista de 10 valores aleatórios a partir dessa lista que nós temos ali do lado. E quando eu aperto F9, essa lista vai fazer automaticamente. Vou dar um calcular agora e olha só, ele vai mudando aleatoriamente ali os dados. Vamos dizer que eu quisesse uma lista diferente. 5 itens. Eu vou aqui e ao invés de eu pegar um 10 direto, eu vou pegar e vou passar aqui esse número que eu tenho acima. 5 itens, 6 itens, 7, 8, 10, 20 itens aleatórios. Então ele vai pegar aqui automaticamente esses números aleatórios a partir dessa nossa lista, desse nosso número que a gente colocou aqui, então, desse parâmetro, ok? Clicando em calcular, ele vai mudando automaticamente para a gente. Vamos agora ao próximo. Pular. Vamos dizer que eu queira pegar aqui, então, somente os pares ou somente os ímpares a partir dessa lista que eu tenho aqui à esquerda. Então, como é que eu faço isso? Então, você pode fazer assim, ó, também utilizando, então, os nossos exemplos, né? Escolher lins. Escolher lins, abre parênteses, lins, abre parênteses, vamos selecionar a nossa matriz, que é essa tabela, tá? Que é essa tabela aqui, ponto e vírgula, daí ele está perguntando agora qual é o número da linha que nós queremos retornar ali. Então eu vou retornar assim, ó, sequência, abre parênteses, e aqui eu vou passar a head, abre parênteses, lins, número de linhas que nós queremos retornar então, e aqui eu vou retornar a quantidade de linhas que eu tenho aqui. Vou pegar de cima para baixo, fica melhor para trabalhar. Número de linhas que eu tenho aqui, dividido por 2, ponto e vírgula 0. Está pegando então uma sequência que nós desejamos ali. Número de linhas dividido por 2, vamos dizer que eu quisesse a metade, porque vai ser o par ou o ímpar, né? Ok? Ponto e vírgula, então eu vou passar com o número de coluna 0. Ponto e vírgula, aqui ele está perguntando qual é o início. Então eu vou botar 1 aqui, vou botar o que tiver aqui em cima, tiver 1 ou 2, par 1 e ímpar 2, vou botar aqui, ponto e vírgula 2, que ele vai pulando de 2 em 2. Fecha parênteses, fecha de novo, dá um Enter,
E aqui nós temos então, vamos botar aqui o 1, aliás, está ao contrário. Par é 2 e ímpar é 1. Então vamos entender agora a nossa fórmula. Então aqui primeiro, o que a gente está querendo retornar, então nessa tabela aqui, e na sequência aqui, eu estou pedindo quais são os números de linhas. Então a função sequência vai retornar um número de linhas que nós desejamos. Sequência 1, 2, 3, 4, 5. Então nós estamos utilizando o arredondamento aqui, porque pode ter um número ímpar aqui, então dividido por 2 ele pode acabar dando meio, por isso que está usando então o arred. O lins está contando a quantidade de linhas, por exemplo, 400 linhas, dividido por 2 vai dar 200 linhas, que é o que nós desejamos. E ali nós temos então o início que é na linha no 2, ou seja, par. E se não for 1, vai começar no ímpar. 1, 2, e sempre pulando de 2 então, de 2 em 2. Então 1, 3, 5, 7, por aí vai. Tá? E assim ele retorna as linhas pulando, começando na primeira ou na segunda linha. Então agora eu vou passar então esse texto aqui para eu dividir ele em colunas, tá? Em linhas. Igual dividir texto. E aqui eu vou pegar então esse texto aqui em cima, qual delimiter nenhum. Qual delimiter é o número de linha, é o delimitador de linha. Então qual delimiter é o delimitador de coluna, qual delimiter é o delimitador de linha. Eu vou passar entre aspas duplas, ponto e vírgula, fechar parênteses, ele vai retornar assim para a gente. 1, 10, 20, 30, separadinho, já está pronto basicamente. Agora o que faltou a gente fazer então, é a gente usar a função a função escolher lins, abre parênteses, vou selecionar então a nossa matriz aqui, e aqui no how, então eu vou passar então aquilo que a gente acabou de fazer usando o dividir texto, vou pegar então esse texto, ponto e vírgula, nenhum call delimiter, e o how delimiter a linha, aí sim, ponto e vírgula, e quase pronto, não dá ainda. Você vai fazer vezes 1, por quê? Ele precisa estar vezes 1 porque ele vai retornar um texto, e nós precisamos ali de números. Senão ele vai passar entre aspas duplas cada um desses números, e por conta disso ele vai dar erro. Então multiplicando por vezes 1, você está fazendo então uma conversão implícita. Você está fazendo então com que aquele texto seja tentado converter então em um número, quando a gente multiplica por 1. E aí todos eles vão ser multiplicados por 1 e vão virar número. Quando a gente faz isso, então fecha parênteses aqui, dá um Enter, e está ali a nossa informação. Se eu mudar esse texto aqui, ó, ele vai automaticamente retornar, como você pode notar, o número da linha que está sendo retornada ali, já é o número correto, certo? Então ele já muda ali e traz certinho ali o número da linha que você está desejando. Inclusive, não importa a ordem que você está retornando, ele vai retornar essa ordem ali também, ali em cima. Ao longo dessa aula você aprendeu como pode ser utilizada a função escolher lins, como ela pode ser útil em várias situações do nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. Também te convido a conhecer a nossa formação para o mercado de trabalho Excel Master, onde você tem então 6 cursos no momento, com 84 horas de vídeo, 6 certificados, um para cada curso, que vão desde Excel básico até o VBA. Composto então de Excel básico, avançado, matriz dinâmicas, Excel financeiro HP12C, Excel dashboards e lógica de programação e VBA. Tudo com essa didática que você vê no canal aqui e também com garantia de 30 dias. Caso não te atenda, você pode também solicitar que nós cancelamos. Então você não perde nada, você tem toda a garantia nossa aqui do site e também a nossa qualidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, como eu pedi antes, porque é bem importante. Estamos chegando aí, aproximando a marca dos 100 mil e desejamos chegar aos 100 mil até o final do ano. Isso você nos ajuda muito aí, compartilhando, comentando, deixando seu like, se inscrevendo e mandando para os seus amigos. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até o próximo.